Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um excelente domingo para todos nós. É com muita alegria que estamos aqui iniciando a nossa manhã juntos, momento do nosso evangelho diário, que nós abrimos o nosso coração a Jesus, elevamos o nosso pensamento até a Deus, nosso Pai, e juntos abrimos as portas da nossa alma para acolher os doces ensinos do Evangelho e os grandes esclarecimentos de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Sempre partilho aqui que somos uma grande família. Nos encontramos aqui diariamente para esse momento do Evangelho. E eu também partilho, meus irmãos, que nós estamos acompanhando a todos os comentários, a todas as palavras de carinho para conosco, todos os irmãos que deixam aqui o seu bom dia todos os dias para a gente. Nós acompanhamos todos os comentários. Não tem um comentário que não é lido por nós. Então nós agradecemos, deixamos aqui o nosso imenso abraço para todos, o nosso agradecimento a cada coração que partilha aí um pouquinho do seu tempo, das suas horas ao longo do dia, dos seus minutos para estar reunido aqui conosco, para juntos partilhar o pão do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso domingo do Evangelho. Este momento que estamos unindo o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra 50 anos depois. Meus amados irmãos, hoje nós ainda estamos no capítulo 6 desta obra. Estamos naquele momento que todos nós estamos esperando. O que será que Ovídio irá falar na prisão para Nestório? Como que Ovídio vai reagir quando descobrir que Ciro é filho de Nestório e eles estão presos juntos? O que vai acontecer dessa situação? Então, olha, eu já estou aqui com a minha obra do meu ladinho e eu convido a todos que estiverem aí também, porque hoje nós vamos ler um diálogo aqui juntos que está lá na página 102. O último diálogo da página 102. Então, os irmãos que possuem aí em casa a obra 50 anos depois, se quiserem também abrir nessa página para acompanhar essa fala tão bonita que nós iremos ler aqui hoje, para a gente seguirmos juntos como uma grande família este momento de tanto aprendizado e esclarecimento para nós. Mas então vamos retornar aqui para a história, não é mesmo, meus irmãos? Ovídio, ele vai ficar abismado, ele não vai acreditar que ele está vendo Nestório naquela situação. E eu firmo uma coisa para todos nós: a história, o carinho de Ovídio e Nestório não nasceu nessa existência que eles estão. Começou lá na obra há 2000 anos. Então vejamos que ambos tinham muita afinidade, muito carinho um pelo outro. Então Ovídio, ele fica impactado quando ele está lá na prisão subterrânea, uma prisão que não tem luz, uma prisão que eles estão em condições desumanas, estão num estado de magreza que ele está irreconhecível. Ovídio, quando vê essa situação, ele fica chocado, triste, não acredita nisso. E ele vai questionar a Nestório. Nestório, você é realmente cristão? Meu sogro me informou do que aconteceu. Você é realmente cristão? Não posso acreditar nisso. Ovídio vai perguntar isso. E Nestório vai afirmar sim. Eu sou cristão. Essa é a verdade. E Ovídio, ele vai partilhar algo que está deixando o coração dele ainda mais angustiado. Porque Ovídio dirá para eles que ele procurou o senador
naquela época. O senador que tem muito poder ali em Roma. Ele procurou o senador e esse senador mostrou para ele uma lista de 22 nomes que seriam condenados à morte por ser cristão. Dessa leva, digamos assim, de cristãos que foram presos, o senador mostrou para Elvídio 22 nomes, essa lista, dos que seriam condenados para a morte. E na lista estava o nome de Nestório e o nome de Ciro. Ou seja, o futuro deles já estava marcado para a morte. Quando Nestório ele ouve essa informação, ele sabe que Elvídio pode fazer algo para a liberdade deles. Ele sabe disso. E neste instante nós teremos uma fala que comove a nossa alma, uma fala de um pai que também está vendo que teu filho está naquela condição. E aí Elvídio, e aí na verdade Nestório, ele irá dizer. E aí é o momento que eu falei para todos nós, lá da página 102 da obra, para a gente acompanhar aqui o diálogo. Nestório, diante de Elvídio e de teu filho nessa situação, dirá: Senhor, eu sou o pai. E como pai, sou ainda muito humano. Não vos interesseis por mim, imprestável e doente, para quem a condenação à morte pela causa de Jesus deve representar uma bênção divina. Mas, se for possível, salva meu filho, de modo que ele viva para vos servir. Palavras ditas do fundo de coração por Nestório. Porque o vídeo ele podia mexer em algumas coisas ali e conseguir a liberdade para ele. Só que Nestório diz, não se preocupe comigo, não precisa se preocupar em me libertar. Não. Eu sou pai e como pai eu te rogo, liberta o meu filho. Pode me deixar aqui preso, eu vou para a morte, mas liberta o meu filho. E meu filho irá te servir por toda a vida. O único pedido que Nestório faz é a liberdade do filho dele. E Elvídio irá negar isso. Porque Elvídio ele tem profunda raiva de Ciro. Ele gosta de Nestório, mas ele tem muita raiva de Ciro pela relação que Ciro teve com a filha dele, Célia. Ele não gosta de Ciro. Então ele nega o pedido de Nestório, vira as costas e vai embora da prisão. Sem dizer uma palavra. Vai embora. Ele até profere umas palavras ali, negando, mas não diz muita coisa e vai embora. E eu me lembrei de uma cena, meus irmãos, lá do Há 2000 anos, os irmãos que estão aqui presentes nesse momento, que acompanharam conosco a obra há 2000 anos, eu vou convidar para a gente lembrar dessa cena. Meus irmãos, vocês se lembram daquele episódio na obra há 2000 anos? Que André vai pedir, suplicar, implorar para Públio libertar o filho dele? E que Públio vai negar? Não vai libertar? A primeiro momento ele diz isso para André. E André diz, eu sou um pai, eu tô aqui te rogando como pai. Liberta o meu filho dessa dor de ser escravo, de passar por esse sofrimento. Liberta o meu filho, eu tô te suplicando. E Públio, coração orgulhoso, negará libertar o filho de André. E aí nós vemos aqui a cena se repetir. Só que agora, em posição diferente. Públio
negou o pedido de um pai para libertar o filho. E agora, em uma nova existência, Públio, que reencarnou como Nestório, está agora suplicando para que teu filho seja libertado. E é negado. Ou seja, ele passa por uma situação muito semelhante à situação que ele fez alguém sofrer numa existência anterior. Então, o que ele fez sofrer numa existência anterior a alguém, ele passa por uma situação muito parecida nesta atual. E não é diferente com todos nós também, mas não necessariamente a gente passa de forma muito parecida ao que a gente já fez de mal no passado. Mas as provas chegam, as expiações também. E tudo que a gente plantou no passado, nós iremos colher. E como a gente plantou muitas vezes muita maldade, muita dor, talvez colheremos também isso. Para aprendermos, passarmos pela redenção, para melhorarmos. Que às vezes é só a gente passando pela dor que a gente aprende, não é mesmo, meus irmãos? Infelizmente, a escola da dor ainda é uma grande escola para o nosso espírito. E não tem uma alma encarnada na Terra que não passe o seu momento de dor, que não carrega o seu fardo. Então, meus irmãos, Euvídio irá embora. Nestório, com coração de pai, Nestório estava disposto ao invés dele receber a liberdade, ele entregar a liberdade para o seu filho, a fazer esse sacrifício em amor ao seu filho. E isso, meus irmãos, me remete muito ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo dedicado à família. Olha, meus irmãos, quantas mães e pais se assemelham a Nestório nesse momento? Sacrificam-se, e aqui eu não estou dizendo sacrifício físico, não, mas aquele sacrifício interior mesmo, para conceder o melhor para os seus filhos. Quantas mães e pais dedicam-se o melhor que podem, se esforçam, doam tudo de si por amor a seus filhos. Nós temos na Terra, em grande maioria, mães e pais que são almas abnegadas, dispostas a sacrificar tudo, a doar tudo pelo bem e pelo melhor de seus filhos e por amor aos seus filhos, pelo puro amor. São pais e mães que fazem sacrifícios diários, silenciosos, que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém nem fica sabendo. Mas é um esforço edificante, um esforço elevado por amor aos seus filhos, uma grande caridade. Só que aí, neste momento, muitos podem se questionar. E é verdade isso. Vendo na Terra tantas mães, tantos pais assim que se assemelham a Nestório, né, que estão dispostos a tudo pelo filho, por amor ao filho. Muitos podem se questionar, mas por que a minha mãe ou meu pai não é dessa forma? Porque ao mesmo tempo que nós temos ainda na Terra almas que se dedicam por amor aos filhos, a gente também tem o outro lado. Mães e pais que não se dedicam ao filho. E aí, quando a gente fala desse amor maternal, desse amor puro de pais para com filhos, muitas almas ainda se questionam. Mas eu não vivi esse amor. Não senti esse amor dos meus pais. Muitos se questionam isso. Como falar de amor maternal, um amor puro de uma mãe e de um pai, sem a gente considerar que estamos num planeta de provas e expiações e pensar que também temos o outro lado. Muitos irmãos que são abandonados pela mãe e pelo pai, negligenciados, que sofrem dentro de casa por atitudes da mãe e do pai,
Muitos que não recebem realmente aquele amor puro de uma mãe e de um pai. A gente também tem essa realidade na Terra. Ainda muitos lares sofrem disso. Filhos que são órfãos de afeto. A mãe e o pai estão presentes na casa, mas são totalmente órfãos de afeto do pai e da mãe. Não recebem, mal recebem um abraço, um carinho, uma palavra de esperança, uma atenção, uma educação moral. Tô falando de coisa material não, tô falando de coisa moral do coração. Pais que estão presentes só fisicamente e financeiramente na vida do filho, mas afetivamente estão totalmente distantes de seu filho. Mal dizem um eu te amo para o filho. Mal partilham esse afeto, esse carinho. Inclusive, Allan Kardec, ele realizou uma pergunta dessa, lá no Livro dos Espíritos. Eu amo o Livro dos Espíritos, meus irmãos, porque lá tem as perguntas que a nossa alma precisa para ter esclarecimento. E dúvidas que nós temos, Allan Kardec fez as perguntas lá. Então lá nós encontramos resposta para muitas coisas. Então lá tem um capítulo, uma parte, na verdade, destinada a falar sobre o amor maternal, que é esse tema que nós estamos falando aqui agora. Nestório, só para a gente contextualizar, é exemplo desse amor para o filho. Mas a gente está trazendo o outro lado aqui também, porque nem todos os lares vivem esse amor. E o nosso intuito é levar uma palavra de esperança para todos esses irmãos. Então, lá na questão 891, que faz parte de uma parte ali do Livro dos Espíritos, que é dedicada a falar de amor maternal, Allan Kardec relembra isso. Que ao mesmo tempo que na Terra nós temos lares que mães e pais são exemplo de amor, a gente também tem lares em que muitas mães não destinam um pingo de amor para os seus filhos. Maltratam os filhos, distratam, humilham, ignoram, destinam afeto às vezes para outros e para aquele filho nem sequer se importa com esse filho. Isso acontece ainda. Então Allan Kardec, acho que sabendo dessa realidade terrena, lá na questão 891 ele diz assim: se o amor materno é uma lei natural, então por que existem mães que odeiam os filhos e frequentemente isso desde o nascimento? É forte a gente pensar isso, mas muitos lares isso acontece. E aí Allan Kardec, meus irmãos, ele faz essa pergunta: por que existem mães que odeiam seus filhos? Por que existem mães que maltratam os filhos, que ignoram, distratam, às vezes dão tudo de afeto para um irmão, para o outro não, ignora o outro filho? E aí os bons espíritos irão responder essa questão, dizendo para todos nós que às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou que muitas vezes isso é uma prova escolhida pelo espírito do filho ou uma expiação. Se ele tiver sido um mau pai, ou uma mãe ruim, ou um filho mau em uma existência. Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada senão por um espírito ainda mau, um espírito ainda inferior, que procura criar dificuldades para seu filho, para que ele fracasse na prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Olha que interessante, a gente vai destrinchar essa resposta aqui, mas olha que interessante porque os bons espíritos colocam para nós: existem mães que criam dificuldades para o caminho do filho, que não querem ver o filho melhorar, crescer, aprender moralmente, desenvolver na vida. E existem mães assim.
que nada mais são do que espíritos ainda inferiores. Todos nós somos espíritos inferiores, na verdade, não é mesmo, meus irmãos? Mas aqui ele coloca, são espíritos que ainda têm o que aprender, ainda têm que compreender esse amor. E eu sempre coloco a palavra ainda, porque não é uma condição eterna isso. Todos nós evoluímos e melhoramos. Um dia esse espírito, que foi essa mãe que criou dificuldades para o filho, vai despertar o olhar para o que ela fez. Então existem ainda na Terra mães que criam dificuldades para o filho, que deseja que o filho fracasse na vida, que criam empecilhos. E aí os bons espíritos consolam, mas olha, essa violação, isso que está acontecendo, não ficará impune. E o espírito do filho vai ser recompensado pelos obstáculos que ele superou nessa relação. Eu queria trazer para todos nós que as minhas palavras elas seriam pequenas demais para falar desse tema. As palavras seriam muito pequenas. Então eu queria trazer um trechinho do Espírito Miramês. Ele vai comentar essa questão do Livro dos Espíritos. E ele vai dizer para todos nós, para consolar o nosso coração desses filhos, o seguinte: existem, sim, algumas mães que odeiam os filhos. Como da mesma forma existem filhos que não toleram as mães. Porém, são poucos esses os casos. Mas na Terra tudo existe. Ou seja, no nosso mundo ainda existe essa realidade. E mais à frente ele coloca as mães que odeiam seus filhos ainda são espíritos que dormem em relação ao amor. E a mesma forma, os filhos que maltratam seus pais se encontram também nas trevas dos entendimentos superiores. Entretanto, não estão perdidos, pois o tempo lhes vai mostrando a realidade. Se o filho é odiado, seus sofrimentos, passados com paciência, não ficarão em vão. Deus o recompensará, aliviando o seu fardo. Todo trabalhador é digno do seu salário. E antes dos pais do mundo material, nós todos já tínhamos o verdadeiro Pai, que é Deus. Então, mesmo que os pais não cuidem moralmente dos seus filhos, existe para todos nós o Pai do céu, que nunca deixa órfãos os seus filhos. E mesmo que os pais sofram pela conduta dos filhos, eles igualmente são filhos de Deus. Ninguém se encontra desamparado da bondade do Senhor. Essas palavras de Miramês consolam o nosso coração. Ninguém fica desamparado da bondade do Senhor. É muito comum, muitas vezes, nós vermos filhos que sofreram muito com essa falta de amor dos pais. Muitas vezes pais que fizeram tão mal para os filhos, não concederam afeto, fizeram coisas na vida para atrapalhar a caminhada do filho. Nós vemos que na vida desse filho, desse espírito que é filho, vai surgindo pessoas muito amorosas. Muitas vezes no futuro ele vai encontrar um companheiro ou uma companheira, ele vai se unir, vai se casar, que é extremamente amoroso. Ou terá filhos que são extremamente amorosos para com ele. Então, o amor que às vezes ele não recebeu desse pai, dessa mãe, a vida vai encaminhando e vamos perceber isso. Às vezes vai ter um filho que vai amar muito, vai conceder esse amor, um companheiro, vai ter um irmão que vai proteger, que vai amar muito. Então, ninguém fica desamparado pelo Senhor. E antes de qualquer pai e mãe na terra, a gente tem o Pai verdadeiro, que é Deus. Todos nós temos um Pai, que é Deus. Ninguém é órfão de pai, pois temos Deus em nossa vida. Esse amor de Deus, muito mais soberano para todos nós.
Meus irmãos, hoje eu partilhei um pouquinho desse ponto de vista porque a gente fala tanto de amor maternal, amor dentro do lar, e é muito lindo de se ver isso. Nestória é exemplo disso aqui na história para todos nós, 50 anos depois. Mas ao mesmo tempo também temos o outro lado, filhos que não conhecem esse amor dentro do lar. Mas lembremos, suportado com muita paciência, com muita resignação, Deus compensará essas almas. Que as palavras de hoje possam ser de consolação, que as palavras de hoje possam ser de esperança, de conforto e de esclarecimento para essas almas. Amanhã nós daremos continuidade na história. Amanhã nós veremos o que vai acontecer na prisão com Nestório e Ciro, porque o vídeo não vai libertar eles. Nós veremos o que vai acontecer. Meus amados irmãos, eu convido para a gente encerrar hoje aqui com as palavras de Jesus em nosso coração, do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu coloquei o capítulo 14, que fala da relação de família, de mãe e de pai, para inspirar aqui a nossa reflexão hoje também. E que as palavras do Livro dos Espíritos também possam nos trazer essa consolação. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração, meus irmãos. Um excelente domingo para todos nós e com a bênção de Deus, nos encontramos aqui amanhã. Que assim seja.